Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 6, trazendo para vocês máquinas virtuais. Reforço a necessidade de verificarem o nosso material em nossa sala de aula virtual, que complementa tudo o que é apresentado aqui em nossa videoaula. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 6, máquinas virtuais. Nos sistemas tradicionais, os sistemas computacionais tradicionais, eles são baseados no modelo hardware, sistema operacional e aplicações. Nesse modelo, uma aplicação geralmente só executa sobre o sistema operacional para o qual ela foi escrita. Ou seja, se temos aplicações desenhadas para Windows, eles só vão executar numa plataforma com Windows. Se temos aplicações para Linux, apenas Linux, e assim sucessivamente. Assim, somos obrigados a ter um sistema operacional por vez, executando em determinado hardware, e somente as aplicações que executam sobre esse sistema poderão ser executadas nesse hardware. Já a virtualização de sistema operacional visa permitir que um hardware possa executar vários sistemas operacionais, ou seja, possa compartilhar diferentes sistemas operacionais iguais ou distintos de uma forma simultânea e, ao mesmo tempo, isolados entre si. O conceito de máquina virtual teve suas origens no final dos anos 1950 e início dos anos 60. As máquinas virtuais foram originalmente desenvolvidas para centralizar os sistemas de computador utilizados no ambiente VM370 da IBM, exatamente como está na figura. Naquele sistema, cada máquina virtual simula uma réplica física da máquina real, e os usuários têm a ilusão que o sistema está disponível para uso exclusivo desse usuário. Pois bem, a virtualização é um processo de criar uma representação baseada em software de algo, em vez de um processo físico. Consiste na emulação do ambiente isolado, capaz de rodar diferentes sistemas operacionais dentro de um mesmo hardware, dentro de uma mesma máquina. Um sistema computacional é formado por níveis, onde a camada de nível mais baixo é o hardware. Acima dessa camada encontramos o sistema operacional, que oferece suporte para as aplicações de usuário. O modelo de máquina virtual, ou Virtual Machine, VM, cria um nível intermediário entre o hardware e o sistema operacional, denominado gerência de máquinas virtuais. Esse nível cria diversas máquinas virtuais independentes, onde cada uma oferece uma cópia virtual do hardware, incluindo os modos de acesso, interrupções, acesso aos dispositivos de entrada e saída e outros mais. A máquina virtual é um container de software rigidamente isolado que contém um sistema operacional e aplicativos. O container pode ser entendido como um conjunto de processos que são isolados do resto do sistema, uma caixa. Esses processos são executados a partir de uma imagem distinta que fornece todos os arquivos necessários a eles. Assim, cada máquina virtual autocontida é completamente independente. Colocar múltiplas máquinas virtuais em um único computador permite que vários sistemas operacionais, diferentes sistemas operacionais ou o mesmo sistema operacional e aplicativos, sejam utilizados em um só servidor físico ou host. Um Hypervisor, ou Virtual Machine Monitor, VMM, é o responsável por fornecer ao sistema operacional, guest, convidado, a abstração de máquina virtual. Então, nós temos o Hypervisor como o elemento que faz a interface entre o hardware, CPU, elementos de entrada e saída, memórias, etc., e as aplicações e o sistema operacional. Lembrando que o Hypervisor está na camada de virtualização, enquanto o hardware virtualizado se encontra na camada acima, onde está o sistema operacional e os aplicativos, onde vamos encontrar as máquinas virtuais. Uma máquina virtual é definida como uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real. Em uma máquina real, uma camada de software de baixo nível, por exemplo, a BIOS dos sistemas,
fornece acesso a vários recursos do hardware para o sistema operacional, que os disponibiliza de forma abstrata às aplicações. Em uma máquina real, quando o sistema operacional acessa os dispositivos de hardware, ele faz uso de drivers que são referentes aos sistemas, aos dispositivos, que interagem diretamente com a memória e os dispositivos de máquina. A funcionalidade e o nível de abstração de uma máquina virtual encontra-se entre a máquina real e um emulador, na medida em que abstrai somente os recursos de hardware e de controle usados pelas aplicações. Cada máquina virtual é independente das demais. É possível que cada máquina virtual também tenha seu próprio sistema operacional e que seus usuários executem suas aplicações como se todo o computador, como se toda a máquina estivesse dedicada a cada um deles. Esse modelo cria o isolamento total entre cada máquina virtual, oferecendo grande segurança para cada um. Por exemplo, uma máquina virtual executar uma aplicação que comprometa o funcionamento do seu sistema operacional, as demais máquinas virtuais não sofrerão qualquer tipo de problema. Mas, apesar do isolamento das aplicações, as máquinas virtuais não são livres de problemas, como, por exemplo, vírus e erros de software do sistema operacional ou mesmo das aplicações da máquina virtual. Uma máquina virtual é um ambiente criado por um monitor de máquinas virtuais, VMM, também denominado Sistema Operacional para Sistemas Operacionais. O monitor pode criar uma ou mais máquinas virtuais sobre uma única máquina real. Enquanto um emulador fornece uma camada de abstração completa entre o sistema em execução e o hardware, um monitor de máquina virtual abstrai o hardware subjacente e controla uma ou mais máquinas virtuais. Cada máquina virtual fornece facilidades para uma aplicação ou um sistema convidado, guest, que acredita estar executando sobre um ambiente normal, um ambiente real, com acesso físico ao hardware. Existem basicamente duas abordagens para a construção de sistemas de máquinas virtuais. O tipo 1, onde o monitor de máquinas virtuais é implementado entre o hardware e os sistemas convidados. E o tipo 2, onde o monitor é implementado como um processo de um sistema operacional real subjacente, denominado sistema anfitrião ou sistema hospedeiro. Dentre as vantagens de uso de máquinas virtuais, podemos destacar facilidades para aperfeiçoamento e teste de novos sistemas operacionais, ensino prático de sistemas operacionais e programação de baixo nível, a possibilidade de execução de diferentes sistemas operacionais sobre a mesma plataforma de hardware simultaneamente. É possível simular configurações e situações diferentes do mundo real, como, por exemplo, mais memória disponível, outros dispositivos de entrada e saída. Também é possível simular alterações e falhas no hardware para testes ou reconfiguração do sistema operacional, provendo confiabilidade e escalabilidade para as aplicações. Também podemos garantir a portabilidade das aplicações legadas, que executariam sobre uma máquina virtual simulando o sistema operacional original, o desenvolvimento de novas aplicações para diversas plataformas, diferentes plataformas, garantindo a portabilidade das aplicações, também em função de diminuição dos custos de hardware. Dentre as desvantagens, a principal desvantagem de uso de máquina virtual é o custo adicional de execução de processos da máquina virtual em comparação com a máquina real. O custo varia, podendo passar de 50% em plataformas sem suporte de hardware e virtualização, como os PCs da plataforma Intel. Esse é um problema que não existe em ambientes cujo hardware já suporta o conceito de virtualização, como é o caso dos mainframes. Um emulador é o oposto da máquina real. O emulador implementa todas as instruções realizadas pela máquina real em um ambiente abstrato, ou seja, não é um ambiente físico, possibilitando executar o aplicativo de uma plataforma em outra, por exemplo, o aplicativo do Windows executando no Linux. Um emulador perde muita eficiência ao traduzir cada instrução da máquina real. Além disso,
Emuladores são bastante complexos, pois geralmente necessitam simular a quase totalidade das instruções do processador e demais características do hardware que os circundam. Vejam aí os emuladores de jogos antigos que são necessários para rodar em novas plataformas. E nós podemos perceber que há uma deficiência, né, nesse processo, muitas vezes não ocorrendo a contento. A qualidade do jogo, por exemplo, tende a ser inferior. Os emuladores podem ser classificados de acordo com a natureza do uso. Emulador de processador, emulador para sistema operacional, emulador de plataforma de hardware específico e consoles de videogames. Dentre os tipos de emuladores, temos aqueles totalmente baseados em hardware, onde a solução independe do software para ser utilizado. Um exemplo é o processador emulando uma arquitetura mais antiga para garantir a execução de softwares legados, softwares mais antigos. Por exemplo, processadores de 64 bits que rodam aplicações de 32 bits por meio de emulação do processador. Temos a parcialmente baseada em hardware, onde o hardware é projetado para suportar a emulação, mas precisa de uma aplicação em software para que seus recursos sejam utilizados. Parcialmente baseada em software, a emulação é obtida pelo software que utiliza alguns recursos de hardware para promover a emulação. Totalmente baseado em software. O emulador não precisa de nenhum hardware para prover a emulação, ou seja, o software provê todos os recursos para isso. Esse tipo de emulador é o mais popular pela adaptabilidade, ou seja, o código-fonte do emulador pode ser aproveitado para emular várias plataformas parecidas, e pela portabilidade. Como exemplo de emulador, nós temos aí o Oracle VM VirtualBox, muito popular e que é muito utilizado para a virtualização de sistemas, para testes e, enfim, para várias aplicações onde a virtualização se aplica. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, reforço a necessidade de verificarem o nosso material em nossa sala de aula virtual, complementando o que foi apresentado aqui. Também convido vocês para visitarem o canal do Paul Professor, onde poderão encontrar outros assuntos ligados que poderão ajudá-los bastante. Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos!